Antes de abrirmos a palavra, vamos inclinar a cabeça ao escritor. Oh, great Holy Spirit of God. Ó grande Espírito Santo de Deus, à medida que a vida começa, esta vida mortal, começa a tornar os cabelos grisalhos e a enrugar a testa. Podemos sentir essa vibração da vida eterna dentro de nosso ser mortal. E avoluma-se em nossa garganta quando sabemos que, se não fosse por ti, que assim que esta vida terminasse, tudo terminaria. Mas, como Paulo de outrora disse, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não podia picá-lo ou nem poderia a sepultura retê-lo. E o pó daquele corpo santo espera a ressurreição esta noite. Mas sua alma está na presença de Cristo, que disse, seria ainda muito melhor partir do que permanecer. E o grande evangelho que ele tão corajosamente proclamou em seus dias, mesmo detrás de grades de prisão, escreveu quando seus olhos o estavam incomodando tanto que escreveu em grandes letras. E tinha lutado com feras, e tinha muitos açoites em seu corpo. Esse mesmo evangelho glorioso estamos lutando com tudo o que há em nós para mantê-lo avançando até aquele dia. Somos gratos por este pequeno tabernáculo, por seu pastor, seus membros, toda a junta, e pela pequena cidade na qual se encontra, pois, verdadeiramente, Senhor, este é o lugar onde preguei meu primeiro sermão. E rogo, ó Senhor, que esta pequena igreja e o espírito de construí-la permaneça até a vinda do Senhor Jesus. E todos que são membros aqui e frequentam aqui, que não haja nenhum deles perdido. Rogo por um grande despertamento espiritual aqui em Utica, e o poder de Jesus Cristo passe sobre esta pequena cidade e chame muitos a Cristo. Abençoa a todos os que estão preocupados com essas coisas, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo fale conosco esta noite. Dá-lhes aquele grande encontro, domingo, que estão esperando. Que seja glorioso pela Tua presença. Perdoa-nos os nossos pecados. E se por acaso houver um entre nós que não Te conhece esta noite, que esta graciosa esperança não palpita sobre seu peito, então, que a encontre esta noite, Senhor, aquelas grandes fontes de alegria a jorrar para a vida eterna. Ouve nossa humilde oração. Abençoa a leitura da palavra, e que o Espírito tome as palavras e as plante onde tenham o melhor proveito. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês sabem, quando venho a Utica, não parece que vim aqui pregar. Parece apenas que vim aqui falar um pouco com as pessoas, porque conheço todos vocês e só um pouco de companheirismo. Agora, vamos ler esta noite em Mateus capítulo 11, alguns versículos, até por volta do 15. Eu gosto de ler a palavra dele porque a sua palavra é verdadeira e é eterna. Agora, a razão por que gosto de ler a tua palavra, porque minhas palavras falharão. Eu sou homem, mas suas palavras nunca podem falhar. E para vocês, pessoas preciosas que estão aqui esta noite, sei que se não fizermos mais do que ler esta palavra, vocês receberão alguma coisa. Vocês irão para casa, pois este é o alimento do qual o irmão Graham estava falando, e que ele a vivifique a nós enquanto lemos. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali e a ensinar e a pregar nas cidades deles. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim.
E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada por vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde aquele dia, os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. For all the prophets and law prophesied until John. And if you Porque will todos os receive profetas e lei profetizaram até João. which E was se quereis for you dar come, crédito, é este o Elias que havia de vir. let Quem him tem ouvidos para ouvir, ouça. If I should try to take a little text for a talk, Se eu fosse tentar tomar um pequeno texto texto para uma palestra, para contexto desse assunto, eu tomaria este. Que fostes ver? John in his day by the world was considered a João, em wild seu man. dia, pelo mundo, era considerado um homem selvagem. Ele era meio desnudo, pedaço de pele de ovelha enrolada em torno dele, e barba cheia no rosto, e seu cabelo provavelmente projetava-se do lado. E para apenas o mundo, as pessoas no mundo, ele era um homem selvagem. Nós o chamaríamos louco. Apenas um velho eremita que vivia no deserto. Para a igreja, sendo que ele pregava, era um fanático. A igreja pensava: aquele homem absolutamente é estritamente um excêntrico religioso. Se ele tivesse vivido hoje, ele não teria sido considerado menos hoje do que foi então. Porque o mundo não muda. As pessoas vêm e novas gerações surgem, mas o espírito que governa o mundo é exatamente como era então. E será enquanto houver o mundo. Mas aqueles que conheceram João, aqueles que creram nele, eles saíram para ver algo que era real. Aí, divide-se hoje, como foi então, em 3 classes diferentes: o mundo, a igreja e o crente real e verdadeiro. É assim que o mundo se encontra hoje. O mundo, o incrédulo, a igreja, o membro morno, e então o crente real e verdadeiro. Algumas pessoas vão a igrejas para encontrar falhas naquela igreja. E algumas pessoas vão para ter posição social, ou o que considerariam uma melhor classe, ou um ajuntamento. Outros vão para encontrar paz, vão para encontrar Deus em algo real. Esses são os que recebem o benefício da reunião. I've always said that the gospel produces 3 types of people. The unbeliever, the make-believer, and Eu a sempre believer. disse que o evangelho produz 3 tipos de pessoas: o incrédulo, o crente manufaturado e um crente. E sempre foi assim. Depende só para que você vai, a atitude que você tem. The message that he preached,
A mensagem que ele pregava, ora, o mundo não iria para ouvir uma mensagem como aquela. Eles a condenariam hoje tanto quanto condenaram então. A mesma coisa se fosse para aquela mesma mensagem ser pregada. Mas não deve ter sido uma mensagem tão ruim. Jesus disse que jamais nascera um homem, até aquele tempo, que fosse tão grande quanto João Batista. Jesus aprovou a sua mensagem. Ele disse, fostes ouvir um vento que agita as canas, simplesmente se curva a tudo? João não. Ele disse, então fostes ver um homem finamente trajado? Ele disse, eu vos digo que os que se trajam finamente são de palácios, de reis. Mas, ele disse, o que fostes ver então? Um profeta? Eu vos digo que João era mais do que um profeta, porque este é aquele de quem foi profetizado ou predito que ele prepararia diante de ti o teu caminho. Um grande homem, João, mas o mundo não podia ver dessa maneira. Que tinha João que atraía a atenção? Alguns iam ver um homem selvagem, balançando as mãos, seminu, cabelo por todo o corpo. Ele era uma pessoa que parecia um tanto rústico, provavelmente seus braços, mãos, porque ele era um tipo perfeito de Elias. E Elias era um homem peludo. E foram vê-lo. Alguns deles foram vê-lo só para ver como ele era. Outros foram ver para discordar dele. Outros foram ver para encontrar o que de bom podiam extrair. É assim que seria hoje, se ele viesse. Se ele estivesse aqui hoje, ou sua mensagem fosse apresentada exatamente como foi então, seria a mesma coisa. Agora vamos... Se a sua mensagem foi tão surpreendente então, que sacudiu as regiões, vejamos o que ele pregou. A primeira coisa que ele pregou foi arrependimento para todos. E o arrependimento sempre cega os olhos do incrédulo ou do membro da igreja. O membro da igreja sente que não tem nada de que se arrepender. E quando essa pessoa ou povo chega a esse ponto de achar que não tem nada de que se arrepender, você está numa condição mais grave, embora sendo um membro da igreja, você está numa condição mais grave do que o pecador da rua. Pois a Escritura disse, no livro de Apocalipse, falando sobre a igreja, disse, ela estava nua, desgraçada, miserável e cega, e não sabia. Agora, se um homem estivesse na rua e estivesse cego, seria horrível. Se ele fosse pobre, seria horrível. Nu, horrível. Mas, não sabendo, essa é a parte lastimável. E há pessoas hoje que se dizem cristãos, que pertencem à igreja, que não sabem que precisam de arrependimento. E dizer isso a alguém o deixa irrequieto. Agora, quando João começou a pregar o arrependimento àquelas pessoas da igreja, elas disseram, olha aqui, temos por pai a Abraão. Não precisamos de nenhum desses pregadores incivilizados saindo do deserto. Estes grupos iletrados, não denominacionais, não precisamos de nenhuma de suas gritarias e comportamento, pois temos por pai a Abraão. Assim iria essa mesma mensagem chegar à igreja hoje se você perguntasse a uma pessoa rapidamente, você é cristão?
diz sim, rapidamente dirá: a que denominação você pertence? Agora, isso está bem, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Um deles dirá: bem, sou metodista, ou batista, ou presbiteriano, ou qualquer igreja a que, por acaso, estão filiados. O que está perfeitamente bem, mas isso não responde à pergunta. Você ainda precisa de arrependimento. E arrependimento abala as pessoas. Elas acham que não precisam disso. Eu sou diácono. Eu faço certas coisas na igreja. Isso não é desculpa para nada. Você ainda assim precisa de arrependimento. E João estava simplesmente confirmando a promessa de Deus e pregando contra a religião intelectual. E se aquela mesma mensagem fosse proclamada hoje, causaria tanta agitação entre os religiosos como causou então. Porque a única diferença, eles dizem, em ter por pai a Abraão, eles dizem hoje: bem, quero que você saiba, sou um membro de certa congregação. E João disse: mas está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E ele disse: ele está vindo com uma pá em sua mão, e limpará as eiras, e queimará a palha, e recolherá no celeiro o trigo. Oh, não admira que Jesus tenha dito: não houve homem nascido como ele. E a razão por que João fez isto é que ele era uma pessoa especial. Deus equipa um homem. Ele o equipa com seu próprio material. Eles não foram para o deserto ouvir uma palestra intelectual, algo que seria como o discurso de um político. Jesus disse: que fostes ouvir quando fostes? Quando as pessoas que ouviram João ouviram um homem que nasceu desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. Elas não ouviram alguém que fazia concessões no Evangelho, elas não ouviram denominações que argumentavam: este está certo e aquele está errado. Elas ouviram uma mensagem do Evangelho que cortava até o coração. João pregou o batismo do Espírito Santo. Ele nunca pregou algo que não tinha. Ele pregou o que havia recebido. E os homens de Deus que são enviados para os campos hoje não têm direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Essa é a primeira qualificação de um ministro, é ser cheio do Espírito Santo. Então, o que fosse ver? Um homem ricamente vestido? Ele disse: aqueles que estão vestidos ricamente são de palácios de reis. João estava longe demais de Hollywood para ser um tipo de pregador social bem vestido. Que fostes ouvir? Um homem de ótima instrução? João foi para o deserto aos 9 anos de idade. A história diz: sua instrução veio de Deus. Ora, eles foram ver seu diretor de campanhas, um homem eloquente que podia preparar as campanhas e fazer todas as igrejas cooperarem? Ora, claro que não. Ele repreendeu fariseus e saduceus. Ele chamou a associação ministerial um grupo de cobras. Ele disse: oh, víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não comeceis a dizer em vós mesmos: nós pertencemos a isto ou pertencemos àquilo, pois destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que precisamos hoje é de um pouco mais de pregação de João Batista, ungida com o Espírito Santo. E ele não se retratou quando eles viram, quando ele pregou sobre casamentos e divórcios. Ele pregou francamente sobre o Evangelho franco, porque não se retratou disso. Porque ele estava ungido. Ele não podia deixar de ser o que era. Você não pode deixar de ser o que é.
Mesmo que seja pecador, você não é responsável por ser pecador. Você é responsável por continuar pecador. Há um caminho preparado para você. Mas quanto a ser pecador, você nasceu assim. Deus não o manda para o inferno por ser pecador. Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador. Você se recusa a tomar o caminho certo. Você manda a si mesmo para o tormento. Você manda sua própria alma para o seu destino eterno, com base no livre-arbítrio de suas próprias convicções. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele nunca mandou e nunca mandará. Os homens mandam a si mesmos para o inferno porque se recusam a aceitar o caminho da salvação. Deus não é. Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Nunca quis. Mas os homens preferem caminhar nas trevas a caminhar em luz. A razão disso é que eles nascem nessa condição e não têm nenhum desejo de aceitar a luz. E mensageiros vêm de leste e oeste, norte e sul e levantam barricadas. Culto de cânticos, testemunhos, pregação no caminho do pecador. E ele deliberadamente caminha através delas e então diz que Deus é responsável ou culpado. Deus é bom e cheio de misericórdia e ele não gostaria de ninguém perdido. Mas o homem quer se perder porque é seu desejo. Ele se recusa a andar na luz. É isso que o faz se perder. Muito bem. Agora, João, ele era contra essa pregação intelectual. Ele não tinha instrução, portanto, não poderia ter obtido cooperação. Suponho que, mesmo numa cidade desse tamanho, se o irmão Graham tentasse dizer, agora, nós vamos ter um reavivamento aqui, e iremos por toda a cidade. Eu vi quando ele teve seu reavivamento que, nas encruzilhadas, uma pequena placa dizia, reavivamento em Utica. Não dizia em que igreja, só dizia, há um reavivamento acontecendo. Venham, todos são bem-vindos. Eu imagino que se ele fosse de pregador a pregador em torno de toda a região aqui, ele teria dificuldade para obter plena cooperação. Ele não conseguiria. Se eu vier aqui realizar uma campanha com ele, o irmão Biller e o irmão Ruddle, e todos nós juntos nos reuníssemos para realizar uma campanha em Jeffersonville ou New Albany ou em algum lugar, nós teríamos de atrair as multidões por nossa própria pregação e pelo Espírito Santo. As igrejas diriam, bem, não temos nada a ver com isso. De que seminário eles são? Onde está o seu patrocinador? Nossas credenciais, como João diria, não vem de vós, fariseus. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Essas são as minhas credenciais. Todos os homens enviados por Deus encontram-se na mesma condição. A igreja não o envia. Deus envia um homem enviado por Deus, e João era desse tipo. Jesus disse, que fostes ver um fariseu, um saduceu, metodista ou batista ou presbiteriano? Que fostes ver? Ele estava bem vestido. Era ele eloquente em seu discurso? O que ele fez, exceto se levantar e condenar tudo o que estava errado. Mesmo o tetrarca foi vê-lo, que é o governador do estado. Dirigiu-se para lá, vivendo com a mulher de seu próprio irmão. João aproximou-se dele e disse, não te é lícito possuí-la. Sim, que fostes ver? Fostes ver um pregador denominacional? Fostes ver um orador intelectual? Ora, hoje isso estaria longe do que o mundo iria querer hoje. Ora, eles querem quem seja eloquente, grande, famosas tendas e bandeiras, ou algum grande doutor em divindades. Todas as igrejas cooperando, homens intelectuais indo na frente, palestras intelectuais. Mas quando você vê um homem de Deus, normalmente ele está no beco em algum lugar, de pé, na rua, ou em algum pequeno edifício, pregando o evangelho inadulterado de Jesus Cristo. Esse é o homem que Deus enviou, irmão, pondo o machado à raiz da árvore, pregando o evangelho, independente do que as pessoas pensam sobre isso. Permanece só. Que fostes ver um homem com grande instrução? Certamente que não. Ele não tinha nenhuma. Foi para o deserto aos 9 anos. Ele saiu aos 30, pregando o arrependimento, repreendendo fariseus.
Por que ele fez isso? Ele não podia deixar de ser o que era. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele não poderia deixar de usar as roupas que usava. Sua natureza era aquela. Ele não podia deixar de pregar sobre mulheres andarem libertinamente, pois o espírito de Elias estava sobre ele. Ele era o que era. Ele disse a Herodias, ele a repreendeu na cara. Ele disse ao povo o que ele pensava. Ora, ele não podia evitar. Essa era a sua unção. Ele era Elias. Então, se um homem ou uma mulher, sua unção fala sobre você, seja qual for o seu espírito, ele o move. Você é motivado por um espírito. E se o espírito de Jesus Cristo está sobre o cristão, o crente, não é de admirar que ele seja uma pessoa peculiar. Não é de admirar que haja algo se movendo nele. O chamado de Deus está nele. O Espírito de Cristo o está motivando. E ele tem de se mover conforme o Espírito o move. Poderiam imaginar ver João chegar lá e dizer, isso está bem, isto está bem. Enquanto o Espírito de Elias estava sobre ele, ele agia como Elias. Quando se considera essas pessoas que começam e dizem, eu vou ser cristão. E começam bem. A primeira coisa, em cerca de 6 meses, elas começam a voltar. Começam desta maneira, daquela maneira. Nota-se na mesma hora que a unção as está deixando. Porque enquanto o Espírito de Cristo estiver em você, ele o tornará como Cristo. Agora, muitas pessoas têm a impressão errada de Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo foi o maricas. Cristo foi o maior de todos os homens. Ele foi o homem exemplo. Ele não só era homem, mas era Deus homem. Ele era Deus conosco. Emanuel. Ele foi o mais humilde dos homens. Mas você pode ser humilde demais. Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. Ele foi humilde o suficiente para lavar os pés dos discípulos. Ele foi perdoador o suficiente para orar por aqueles que pregavam cravos em suas mãos. Mas ele foi homem o suficiente para trançar cordas e expulsar os cambistas da casa. Sim, João foi homem o suficiente para ser manso e humilde. Ele foi homem o suficiente para se pôr de pé às margens do Jordão. Ele não precisava de uma grande sinagoga ou de um lugar para pregar. Ele era humilde. Ele ficou com o céu bem azul. Ele foi humilde o suficiente que não recorreu às pessoas para ter que ganhar tanto dinheiro para pastorear a igreja delas. Ele vivia de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto. Naquele país eles podem. São enormes gafanhotos compridos. Conservam-nos em salmoura. Defumam-nos de todas as maneiras para comê-los. É disso que ele vivia. E sua roupa era um pedaço de pele de ovelha em volta dele. Jesus disse, que fostes ver? Que fostes ver? Uma pessoa que se submeteria aos fariseus, uma cana agitada por todo vento? Iria juntar-se aos saduceus quando viessem? Um dia ele é isto, e no outro dia ele é aquilo? Disse, não fostes ver nada disso. Disse, fostes ver alguém bem vestido? Não. Um intelectual? Não. E fostes ver? Ele disse, ide mostrar a João o que está acontecendo aqui. Os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Oh, que coisa! Esse era o sinal do Messias. Esse era o sinal para mostrar-lhe. Esse é o sinal de que a verdadeira igreja da santidade hoje, apesar de estarem caindo tanto, ainda é a marca do chamado de Jesus Cristo. Os homens e as mulheres que defendem o evangelho inadulterado de salvação para a alma, para os pobres, para os necessitados. Não o grupo aristocrático que se veste de tal modo em suas igrejas que um pobre se sente fora do lugar, mas um grupo humilde de pessoas. É aí onde o evangelho é anunciado. Os enfermos saram, oram pelos enfermos. Deus confirma o ministério deles com sinais e prodígios. Aí está o evangelho sendo anunciado aos pobres. E de mostrar a João estas coisas. Oh, que coisa! Como Deus tomou aquele homem sem instrução. Tomou aquele homem sem um traje de roupas para vestir. Tomou aquele homem sem um manto para colocar sobre os ombros. Um homem que não tinha lugar em que reclinar a cabeça. Um homem que não tinha uma refeição decente a qual se sentar e abalou as nações com ele. Aleluia!
Misericórdia! Quando penso nisso, desperta-me para alguma coisa. Que devemos fazer? Eu disse para a esposa o outro dia. Querida, estou com 50 anos. Não posso ficar aqui por muito mais tempo. Então saí. Fiquei lá na floresta. Saí caçando. Fiquei lá na floresta um pouco. Pensei nisso. 50 anos. Qual é o problema? Então, algo disse para me dizer, Deus poderia treiná-lo por 50 anos para fazer um trabalho de 50 minutos. Qualquer que tenha sido o treinamento, Deus sabe o que está fazendo. Ele treinou Moisés por 80 anos para conseguir 40 anos de serviço dele. Deus está treinando o seu povo. Deus está treinando sua igreja. Se somente estivermos dispostos a deixar Deus cumprir a sua vontade e fazer aquilo que é certo, se somente estivermos dispostos a nos submetermos a Ele, isso é o que devemos fazer. Deus toma as coisas simples. Às vezes você pode pensar que está numa minoria aqui. A minoria, Deus geralmente está na minoria. Mas, irmão, quando Ele se prepara para se mover, Ele estremece a maioria com a minoria. Ele é Deus. Ele toma as coisas simples. Onde Ele conseguiu o material com o qual fazer o mundo, Ele falou e disse, haja, e houve. Ele tomou um pregador sem instrução, sustentado no deserto com gafanhotos e mel, com quase nenhuma roupa em torno dele, exceto um pedaço de pele de ovelha, e estremeceu as regiões. E o nome dele é imortal hoje. Que fostes ver? Deus toma coisas simples. Ele tomou um homem, certa vez, que mal era alfabetizado. Ele tomou um homem quando 1000 filisteus correram para cima dele, e ele agarrou a queixada de uma mula e pegou uma simples queixada da boca de uma mula e matou 1000 homens com armaduras. Oh, esse é o nosso Deus que transpõe as altas ondas, uma queixada de uma mula e matou 1000 homens. Esse mesmo Deus, certa vez, quando um grande filisteu fanfarrão se pôs de pé do outro lado do rio e desafiando os exércitos de Israel, Deus tomou um rapazinho magricela, mirrado, com uma simples funda na mão. Oh, Deus! Uma funda! Um cordão preso a um pedaço de couro. Uma pequena funda. Uma coisa simples assim, e matou um gigante e venceu o exército deles. Deus toma coisas simples, não se requer grandes coisas. Requer-se coisas simples usadas corretamente. Não é só porque são coisas simples, mas têm de ser usadas corretamente. Nem todo homem que vivia no deserto era um João. Nem todo homem que levava uma funda era Davi. Nem todo homem que pegava uma queixada de uma mula era um Sansão. Mas é quando é usado nas mãos ungidas de um servo de Deus. Moisés desafiou os exércitos de Israel, ou os exércitos do Egito, com uma vara seca na mão. Amém. Moisés, um dia, um covarde, com Gerson e Zípora atrás do deserto, quando uma vez ungido, a partir da sarça ardente, com uma vara seca na mão. Uma esposa sentada numa mula e a criança em seu colo, 80 anos, e a barba se mexendo com o vento, desceu ao Egito e tomou posse. Simples, um homem de idade, 80 anos, com um cajado seco de pastor na mão, desafiou todos os exércitos do mundo e conquistou. Saiu. Depende do que se faz. Agora, vocês têm a humildade aqui. Vocês têm o evangelho aqui em Utica. Vocês podem estar, como eu disse, na minoria. Mas o que vocês vêm ouvir aqui, vocês vêm apenas para dizer, eu vou à igreja? Vocês vêm só para ouvir nosso bondoso irmão? Tudo isso é bom. Mas vamos fazer algo mais do que isso. Venhamos para receber Cristo. Venhamos para sair daqui esta noite com Ele. Vamos sair para desafiar tudo o que está errado, cortar, queixada, o que quer que esteja em sua mão, lute com isso. Deus usou coisas simples, com mãos ungidas. Vocês têm obras simples aqui, uma cidade pequena e simples, um povo pequeno e simples,
Uma igreja pequena e simples, um evangelho simples, mas é ungido. Deus de tal modo, o grande e poderoso Jeová, o qual trovejou no além, o qual fez as estrelas e os sistemas solares, o qual fez a terra do que não é aparente, ordenou sua existência. Mas quando ele veio visitar a humanidade, ele não desceu em carros dourados, mas escolheu vir a um pequeno estábulo na encosta. E seu nascimento foi numa manjedoura de gado. Coisas simples, mas daquela manjedoura veio Emanuel, que fostes ver o que impressiona o mundo hoje. Qual é o maior cartão de visita dos Estados Unidos? Qual é o maior cartão de visita do mundo? Qual é a coisa mais importante de todas as eras e todo o tempo? É a vida e o espírito de um bebê que nasceu numa manjedoura, num estábulo, na encosta de uma colina. Coisas simples. Coisa simples. Está colocada em sua mão, igreja. Agora tome a unção e use-a certo. Ele poderia ser. Todas as crianças, muitas crianças já nasceram em estábulos. Muitas crianças podem ter nascido em manjedouras. Mas é a maneira, o que você faz com isso? Muitas pessoas já ouviram o evangelho ser pregado. Graham tem irmãos que ouviram o evangelho ser pregado. Eu tenho irmãos que ouviram o evangelho ser pregado. Ele tem irmãos e outros têm irmãos, mas é o que você faz com ele. Faça! Esse é o seu... Nós ficamos parados e discutimos sobre nossas denominações, a que igreja devemos pertencer, a que sociedade. Não é para ouvir isso que Deus envia homens. Deus envia o seu povo escolhido, seu povo eleito, para ouvir o evangelho. Aos pobres é anunciado o evangelho. Aqui, há algum tempo, no estado de Kentucky, no alto das montanhas, diz a história, de uma pequena e preciosa mãe, com cerca de 10 crianças que jazia morrendo com aquela terrível doença da tuberculose. Oh, ela havia se cuidado e feito tudo o que sabia fazer, mas o germe a estava matando. Ele a estava levando. Logo, ela haveria de morrer. Daquelas 10 crianças, é claro que ela as amava, mas só havia uma delas que trabalhava. Nenhuma delas a ajudava. Ela estava deitada, morrendo. Ela ficou de cama. Ela não conseguia mais se levantar. Esta única garotinha, ela lavava toda a roupa, enquanto suas irmãs corriam para os vizinhos para brincar e cozinhava para o resto. Estavam em casa na hora da refeição, então. Quando chegava a hora de lavar a louça, lá se iam. Ela tinha que fazer tudo. Ninguém mais restava para fazê-lo. Finalmente, a morte veio até a porta um dia e levou sua mãe. Então, tudo recaiu sobre ela para ser mãe, então. De todas estas crianças, a pobrezinha trabalhou e trabalhou e trabalhou até suas pequenas mãos ficarem calejadas. E ela fez tudo o que podia para ser mãe, para ocupar o lugar da mãe. Finalmente, ela trabalhou tanto e subnutrida também, até que a terrível doença pegou seu corpinho enfraquecido. Finalmente, ela ficou de cama e estava morrendo. Aconteceu que, do outro lado daquela região, uma professora de escola dominical chegou de carro e entrou para visitá-la e chamou-a pelo nome. Ele disse, você entende que sua doença é grave? E ela disse, pelo que entendo, estou morrendo. Ela disse, acabo de consultar o seu médico e ele disse que você está morrendo. E ela disse, sim, isso mesmo. Bem, ela disse, você está preparada para isto? A boa professora disse, você está preparada para se encontrar com isso? E ela disse, sim, estou preparada para me encontrar com o Senhor Jesus. Ela disse, isso é ótimo. Bem, agora, a que denominação você pertence? Ela disse, não pertenço a nenhuma. Ela disse, trabalhei tanto aqui, ninguém ajudava e disse, eu não pertenço a nenhuma denominação. Ela disse, filha, a boa professora disse, você tem de pertencer a uma denominação. Disse, o que você vai mostrar? A qual denominação você pertence quando chegar diante dele? Disse, a que grupo você vai se juntar? A qual denominação você pode lhe dizer que você pertence? O que você pode lhe mostrar? A pequena dama sentada lá puxou as mãozinhas calejadas de debaixo da cama. Disse, eu só vou lhe mostrar as minhas mãos. Ele entenderá. Acho que é isso mesmo.
Se somente lhe mostrarmos o que fizemos com o que ele pôs em nossas mãos, façamos isso com tudo o que há em nós. Que fostes ver? O que ele verá em você quando se encontrar com ele naquele dia? Você não tem nada para lhe mostrar enquanto tudo estiver presente para lhe mostrar. Pense nisso enquanto oramos. Vamos inclinar a cabeça. Haveria alguém que queira dizer, ore por mim, irmão Branham, enquanto levanto a mão. Eu agora sinto que quero tomar estas minhas mãos e dedicá-las a Cristo, para que Ele me use. Levante a mão e diga, ore por mim. Enquanto você levanta a mão, diga, eu dedicarei a minha. Eu quero. Talvez alguns de vocês cristãos gostariam de dizer, eu percebo que eu não tenho feito exatamente as coisas que deveria fazer. Eu me dou conta que tenho sido tão preguiçoso. No entanto, amo ao Senhor Jesus e eu quero que o irmão ore por mim, irmão Branham. Eu levantarei as mãos. Deus os abençoe. Isso é bom. Eu gostaria de ter mais dele. Eu o amo e eu quero me encontrar com ele naquele dia. E quando eu abrir o livro, não quero que ele diga, bem, você pôs seu nome no livro, mas não fez nada. Eu quero ganhar almas, quero sair e fazer alguma coisa. Eu quero orar. Deus os abençoe. Isso é, o Senhor o abençoe, Senhor. Isso mesmo. Muitas mãos. Agora, você que levantou as mãos, haveria outra... Pouco antes de orarmos, Deus a abençoe, jovem. Deus o abençoe, Senhor. E você aqui, meu irmão. Agora, enquanto eu estou orando, e você ore também, diga, Senhor Jesus, tu falaste comigo aqui, exatamente onde estou. Agora, a partir desta noite, eu vou te servir. Vou sair amanhã para fazer uma exibição. Vou sair, não para fazer uma exibição de mim mesmo, mas quero que todos conheçam a Jesus. Eu vou fazer algo por ele. Eu vou me entregar a ti agora mesmo. E que tu me perdoes por ser tão lento. Talvez você não seja pregador, talvez você não seja professor de escola dominical, mas faça alguma coisa. Às vezes, só testifique no lado da rua, fale com alguém, saia e cante uns hinos enquanto trabalha entre os pecadores. Fale com eles sobre o Senhor. É isso o que você faz. Isso é tudo o que Deus requer. Faça o que quer que esteja ao seu alcance fazer. Faça. Now, precious Father God, humbly and sweetly, we bring this little agora, portion of the Pai service to a precioso close. Deus, humilde e docemente encerramos esta pequena parte do culto, trazendo as sementes que foram semeadas por todo o lugar, pela leitura da palavra que tu fizeste essa toda suficiente pergunta um dia. Que fostes ver? Por que as pessoas vão à igreja? Apenas para se unir a certa igreja ou participar dos ambientes sociais da religião? Que fostes ver? Fostes entrar numa igreja da sociedade, pregação intelectual? Ou fostes encontrar paz? Fostes encontrar o Salvador? Que fostes ver? E Deus, Pai, esta noite, através da Tua palavra, houve pelo menos 15 pessoas aqui ou mais que levantaram as mãos. Vindo esta noite, elas querem dedicar suas vidas. Talvez crentes cristãos, mas querem que suas vidas mostrem. Talvez sentiam que por não terem sido chamados ao ministério para pregar a palavra ou ensinar na escola dominical, que não tinham parte. Mas, Senhor, não importa quão simples, de uma queixada a uma vara seca, o que quer que esteja em nossas mãos, mostremos isso. O que quer que se encontre perante nós, façamos isso. Deus, rogo que tu santifiques a vida deles, unge-a com o Espírito Santo e seus esforços, o que quer que seja, cantar, testificar ou fazer alguma coisa, que seja para a tua honra e glória. Concede, Senhor. Abençoa nosso precioso e leal irmão Graham, que tem permanecido neste púlpito por muitos longos anos. E a pequena igreja, a igreja irmã do tabernáculo, ao entrar esta noite, vejo que há 3 cruzes no púlpito, e vejo os bancos da igreja e, com certeza, Senhor, é aparente. É uma pequena igreja irmã aqui na cidade,
para brilhar a luz. Deus, que se torne uma poderosa igreja, concede, Senhor, que a luz do Evangelho brilhe a partir daqui em outras cidades. Que daqui venham pregadores ungidos que saiam desta congregação, estes jovens sentados aqui, que levem o Evangelho a outras partes do mundo. Fortalece e abençoa seus diáconos e seus administradores e todos os seus membros. Obtém glória para ti, Senhor, e alguma noite ou dia, ou quando quer que seja, quando aquele último chamado for feito, que fomos convocados ao alto, que possamos ir, trazendo preciosos troféus para depositar aos teus pés, entregando-te o que ganhamos para ti. E que o material que puseste em nosso coração esta noite, que possamos trabalhar com ele, com tudo o que estiver em nossa força, abençoando essas pessoas e dando-lhes dons do Espírito, para que possam trabalhar para ti. Eu agora, como teu servo, pela comissão dada por Jesus Cristo, os encomendo às mãos de Deus para serviço, em nome de Jesus. Amém. Há um antigo corinho, eu não sei se nossa irmãzinha pode tocá-lo ou não, Lugar Junto à Fonte. A irmã o toca? Ótimo. Quantos o conhecem? Lugar, sim, há lugar junto à fonte para mim. Lembro-me de quando o cantávamos e ajoelhávamos no altar e cantávamos no tabernáculo anos atrás. E vocês sabem, vocês ainda têm essa religião livre aqui, como tínhamos lá no tabernáculo, onde ainda podem bater palmas, louvar ao Senhor, rejubilar. Dizem-me que o irmão Ruddle aqui tem esse tipo de tabernáculo na rodovia. Vou dar uma escapada e ouvi-lo uma dessas noites. Foi muito difícil fazê-lo começar, mas ele finalmente está fazendo pegar fogo lá agora. Deus o abençoe, irmão Ruddle. Muito bem, dê-nos o acorde. Oh, irmão Graham, talvez seja melhor o irmão começar para eles agora. Eu quero cantá-lo. Lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Vocês gostam desse? Agora vejam, todos vocês, metodistas e batistas e pentecostais, e o que quer que sejam, vamos, enquanto cantamos esse novamente, vamos apertar a mão de alguém na sua frente, do seu lado, em ambos os lados e atrás de você, enquanto cantamos. Agora vamos, há lugar para todos nós agora. Lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Oh, lugar, há lugar de sobra. Há lugar junto à fonte para ti. Oh, lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Vocês não gostam desse? Vocês sabem, Jacó cavou um poço e os filisteus expulsaram, de modo que o chamou de malícia. E ele cavou outro poço e os filisteus o expulsaram dele, de modo que foi chamado de porfia. Ele cavou outro poço, o terceiro poço, e ele disse, há lugar para todos nós. E assim Deus cavou um poço na igreja luterana e puseram o resto deles para correr dele, os luteranos. Então ele cavou um poço na igreja metodista, sob santificação. Os luteranos eram justificação. Então, santificação. Ele cavou um poço e agora puseram todos a correr dele. Agora ele cavou outro poço. Ele não tem nome. Não há nenhuma denominação. É apenas o bom e puro Espírito Santo e há lugar para todos nós. Para você cavalgando um camelo de uma corcunda, camelos de 2 corcundas, camelos de 3 corcundas, o que quer que seja, há lugar para todos nós. Lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Oh,
lugar, lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Não gostam muito desses antigos hinos? Oh, eu gosto muito deles. Eu acho, depois de pregar, às vezes é tão severo e áspero. Então, quando terminamos isso, vocês sabem, isso o esfrega. Então você se sente como todo limpo. Todos os seus pecados estão acabados, confessados. Sente-se livre. Oh, então eu sinto vontade de cantar. Vocês não sentem? Isso é adoração. Paulo disse que quando cantava, cantava no Espírito. Se adorava, adorava no Espírito. Não sei se a irmã pode tocar este ou não. Pode ser que eu não consiga cantá-lo, mas gosto deste hino. Se não puder, não tem problema, irmã. Jesus, mantém-me perto da cruz. Lá há uma fonte preciosa. Livre para todos. Uma torrente de cura flui da fonte do Calvário. Na cruz, seja a minha glória sempre. Até que minha alma arrebatada encontre repouso além do rio. Gostou disso, querida? Vocês sabem, eu só fiz isso para ouvir estas boas vozes de Utica cantarem, vocês sabem. Tinham o velho órgão aqui e tinham reuniões. Vocês, gente de Utica, se lembram disso? Iam e cantavam nas casas uns dos outros e coisas tais. Oh, eu gostaria de ir a uma dessas novamente, cantar isso. Oh, que coisa! Somente pensem, nosso precioso Salvador, temos de nos encontrar com Ele. Não sei quando, talvez antes do amanhecer. Que diferença faz? Que diferença faz? Digam-me. Vamos nos encontrar de uma forma ou de outra. Assim, vamos simplesmente estar consolados. Tenham fé. Amem-no. Jesus, mantém-me perto da cruz. Lá, uma fonte preciosa. De graça para todos, uma de cura. Com a calma, você sabe. Flui da fonte do Calvário. Na cruz, seja a minha glória sempre. Até alma arrebatada encontre repouso além do rio. Lá na cruz, onde meu Salvador morreu, lá por purificação do pecado, eu clamei. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Oh, glória ao seu nome. Esse precioso nome. Glory to
Glória ao seu nome. Lá, ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Levantemos as mãos agora ao cantarmos essa estrofe. Estou tão maravilhosamente salvo do pecado. Jesus tão docemente permanece dentro. Lá na cruz onde ele me acolheu. Glória ao seu nome. Dizendo, glória ao seu nome, precioso nome. Oh, glória ao seu nome. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Quantos querem ir para o céu? Claro que querem. Sim, Senhor. Eu quero ir. Estou a caminho. Gosto muito de saber que tenho meus companheiros e companheiras indo junto. Sim, Senhor. Venha a esta fonte que me purifica. Lance sua pobre alma aos pés do Salvador. Oh, mergulhe hoje e fique completo. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome precioso. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao... Isso é tão bom. Estou tão maravilhosamente salvo do pecado. Jesus tão docemente permanece dentro. Lá na cruz, onde ele me acolheu. Glória ao seu nome. Oh, e glória ao seu precioso nome. Glória ao seu nome. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Venha a esta fonte tão rica e doce. Lance sua pobre alma aos pés do Salvador. Gostaria de vir e se ajoelhar um pouco. E fique completo. Glória ao seu nome. Cantando glória ao seu nome, precioso nome. Oh, glória ao seu nome, precioso nome. Lá o meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Cantando glória ao... Alguns de vocês gostariam de vir e se ajoelhar em torno do altar agora? Venha com o outro rapaz, venha. Glória ao seu precioso nome. Oh, lá o meu... Irmão Biller, venham cá. Vocês, irmãos, irmão Rattle. Seu nome. Cantando glória ao seu...
Haveria mais alguém que gostaria de vir e se ajoelhar? Venham, se desejam dedicar suas vidas a Deus, enquanto o Espírito Santo está aqui. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Venha a esta fonte tão rica e doce. Lance sua pobre alma aos pés do Salvador. Oh, mergulhe hoje e fique completo. Glória ao seu nome. Cantando glória ao seu nome, esse precioso nome. Oh, glória ao seu nome. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Cantando glória ao seu nome, precioso nome. Glória ao seu nome. Oh, lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Não quer vir a esta fonte tão rica e doce? Lance sua pobre alma aos... Não quer vir esta noite? Ajoelhe-se e ore. Qualquer um que queira vir, venha. E hoje, e fique completo. Ó, glória ao seu nome. Cantando glória ao seu nome, precioso nome. Glória ao seu precioso nome. Oh, lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Oh, que ocasião maravilhosa! Oh, como costumávamos cantar esse antigo hino, será um tempo maravilhoso para você, um tempo maravilhoso para mim. Se estivermos preparados para nos encontrar com Jesus, nosso Rei, que tempo maravilhoso será. Vocês não gostam muito dessa adoração no Espírito? Sim, Senhor. Simplesmente o alimenta através de sua alma. Aleluia, aleluia. Tão feliz em ver Billy sentindo-se dessa maneira. Bendito seja o seu coração. Cantemos este hino agora. Há uma fonte cheia de sangue tirado das veias de Emanuel, onde pecadores imersos na torrente perdem todas as suas manchas de culpa. Todos nós juntos agora. Ajude-nos, irmão Graham. Há uma fonte cheia de sangue tirado das veias de Emanuel, e pecadores imersos sob essa torrente perdem toda a sua mancha de culpa. Perdem toda a sua mancha de culpa. Perdem toda a sua mancha de culpa. Então, pecadores emergem sob essa torrente. You know, I never think of that. Vocês sabem, eu nunca penso nesse hino sem pensar numa história que me foi contada certa vez. Foi nas reservas do Arizona. Lá estava Tim Coy. Ele era guia para os índios e uma espécie de jovem missionário. Ele tinha se perdido no deserto e não conseguia encontrar seu caminho de volta. E estava montado em sua égua, ficou sem água. Ficou perdido por 2 ou 3 dias lá. Toda a esperança de que conseguiria sair havia se esgotado.
Disse que ele estava testificando num encontro e disse que parecia muito escuro para ele. E ele topou com uma trilha de cervos no deserto e disse que a égua que ele montava, disse, não estava aguentando mais. Ela era, creio que disse que o nome dela era Bess. E disse que ele sentia tanto dó dela que estava indo a pé, houve umas tempestades de areia e as narinas ficaram todas cobertas de areia. E essa é a razão pela qual eles usam aqueles lenços no pescoço. Quando dá a tempestade de areia, eles o colocam sobre o rosto. Eu já cavalguei muitas vezes e minha respiração, sendo úmida, formava simplesmente um bolo sólido de areia em torno do rosto assim, cavalgando aquela poeira, gado, você sabe, e coisas tais à sua frente, e as tempestades de areia sopram isso assim. Ele disse que achou que já estava chegando o fim para ele. Ele estava cambaleando, ele próprio, seu cavalo. Você pode aguentar sem água por mais tempo do que o cavalo. Assim, disse que estava cambaleando. Ele topou com certa trilha de cervos e disse que se sentiu tão bem. Ele começou a descer a trilha de cervos e montou nela e começou a cavalgar. E disse que cavalgou trilha abaixo por uma pequena distância. Disse, parecia que houvera centenas de cervos descendo por aquela trilha. Ele pensou, bem, essa trilha de cervos leva a água, de modo que vou encontrar água. E disse que começou a cavalgar seu cavalo. E disse que chegou a um lugarzinho onde 3 ou 4 se ramificavam para um lado e disse que o cavalo queria pegar essa trilha. Ele disse, não, Bess, você não pode pegar essa trilha. Agarrou-a pelo freio e virou-a para este lado. Disse, vá por esta trilha, está mais batida. É por aqui que todos os cervos foram beber. E disse que a égua virou simplesmente e ficou relinchando, e disse que ele estava tão animado, ele tinha esporas de rodas, e ele simplesmente cortou a égua até ela ficar ali, sangrando, e disse que ela se recusava a ir. Ela queria ir por esta pequena trilha. Vejam, assim é com muitas pessoas. Gostam de ir pela trilha da televisão, das estrelas de cinema, ir pela trilha da popularidade, para ser alguma pessoa importante. Estão vendo? Elas não observam aquela trilha pequena. Há uma estrada que leva para o céu. É escuro lá, uma trilha assim dizem. Mas a larga que leva à destruição é sinalizada e resplandecente por todo o caminho. Dizem que haverá um grande ajuntamento de gado, quando vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá e serão marcados pelos cavaleiros do juízo, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Vocês já ouviram a canção. Assim, acho que eu seria um bezerro desgarrado, apenas um homem que está condenado a morrer, que seria separado no bando com os rústicos quando o chefe daqueles cavaleiros passar. Ele disse que pensou nisso. Disse, eu ouvi que... Ele olhou para ela e pensou, ora, Bess, você me carregou por toda esta distância. Eu achei que ia morrer e você me carregou até aqui. E muitas vezes ouvi falar que cavalos têm instinto para saber onde a água está. Assim, se confiei em você até aqui, vou confiar em você pela trilha pouco visível. É assim que considero o Evangelho, não o comparando a um cavalo que o carregaria, mas tenho confiado no Senhor através da vida, assim. Quando a trilha ficar pouco visível no final do caminho, quero continuar a confiar nele. Estão vendo? Esta religião dos velhos tempos me salvou lá atrás, há 30 anos. Tem me carregado por toda esta distância. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, quero essa mesma experiência sincera. Vou confiar nela então. Disse que ele pulou em cima dela e começou a ir. Ele não tinha ido longe quando ela pulou de cabeça num grande tanque de água. Disse que ele estava naquela água só borrifando e gritando com tudo, glorificando a Deus. Ele lavou as narinas dela e jogando água nele, gritando e agindo assim. Disse que ele acabou de sair da água e disse que ouviu alguém rindo. Olhou para a margem, era um bando de indivíduos lá com uma velha carroça coberta. Todos estavam bêbados. Eles estavam lá em um grande grupo de algum tipo de caça ou algo assim. E disse que estavam todos em uma grande bebedeira e pareciam conhecê-lo. Ele disse, saia. Ele disse, obrigado, companheiros. Ele disse, acho que você está morrendo de fome. Ele lhes disse que ficou perdido por vários dias. Disse, sim. Ele disse, bem, temos carne de veado aqui. Assim ele comeu carne de veado. Ele disse, muito bem, disse, e você é Jack ou Tim Coy, o guia índio?
Sim. Ele disse, bem, sendo que você comeu uma boa carne de veado, agora, um bom gole deste garrafão vai ajudar bastante. Disse ele, dê-lhe o garrafão. Disse, não, rapazes, obrigado, eu não bebo. Disse que pôs o pé, orientou-se e pôs o pé no estribo e montou a égua de novo. Disse que um pequeno indivíduo levantou-se cambaleante, meio bêbado, pegou um daqueles rifles Winchester e pôs um cartucho nele. Disse, olhe, Tim, se a nossa carne de veado foi boa o bastante para alimentá-lo, não tente achar que é tão bom que não pode beber nosso whisky. Vocês sabem como são os bêbados. Ele disse, olhem, companheiros, ele disse, não acho que sou bom demais para beber, mas, eu simplesmente não bebo. Ele disse, eu sou cristão. Disse, saia dessa bobagem. Disse, você vai tomar este gole de uísque ou eu o atravessarei com uma bala, tentando blefá-lo para tomar. Disse, espere um minuto. Antes que ponha essa bala em mim, deixe-me contar-lhe a minha história. Ele disse, eu nasci no estado de Kentucky. Disse, meu pai morreu um bêbado, bruscamente. Disse, nós vivíamos em uma velha cabana de troncos. E uma manhã, quando o sol começou a raiar, lançar seus raios no chão de uma cabana velha, nem sequer tinha um assoalho de madeira nela. Disse, uma preciosa mãe estava morrendo em uma cama de palha. Disse, era a minha mãe. Disse, eu só tinha 8 anos. E disse, ela me chamou ao lado da cama e me abraçou, me beijou. Ela disse, Tim, vou deixar você. Seu pai morreu um bêbado, jogando, morto a tiros. Disse, prometa-me, Tim, antes que eu morra, que você nunca vai tomar seu primeiro gole ou jogar cartas. Ele disse, quando beijei minha mãe em despedida, eu lhe prometi isso. Ele disse, nunca tomei um gole desde aquele dia, nunca na vida. Disse, agora, se quiser atirar, atire. E mais ou menos nesse momento, uma arma disparou. O jarro de uísque estourou na mão do homem. Um sujeitinho desfigurado saiu do desfiladeiro. Ele era procurado. Ele era bandido. Disse, só um minuto, Tim. Ele disse, eu venho do estado de Kentucky também. Disse, eu prometi à minha mãe que nunca ia beber. Ele disse, estava de pé aqui esperando até eles ficarem bem bêbados, então eu ia golpeá-los, cada um na cabeça, e tomar todo o dinheiro que tivessem. Caçadores. Disse, é para isso que eu estava aqui. Mas quando ouvi o seu testemunho, algo falou ao meu coração. Disse, sinto muito ter quebrado minha promessa à mamãe. Disse, mas quando minha pistola ecoou pelos grandes desfiladeiros do céu, ela me ouviu assinar uma promessa. Nunca mais vou beber a partir deste momento. Disse, esta é a minha hora de parar. Sempre pensei nisso. Há uma fonte cheia de sangue. Não importa se você andou por aquela velha trilha pouco visível, tirado das veias de Emanuel, onde pecadores emergem sob a torrente, perdem todas as suas manchas de culpa. É assim que se faz. Emergem sob a torrente, perdem toda a sua mancha de culpa. Aqui está outro hino que gosto muito. Tenho certeza que todos vocês o conhecem. Minha fé olha para ti, tu, Cordeiro do Calvário, Salvador divino. Agora ouve-me enquanto oro. Tira toda a minha culpa e deixa-me a partir de hoje ser inteiramente teu. Vocês o conhecem? Vocês o amam? Vamos cantá-lo então. Vamos ficar de pé enquanto o cantamos. Minha fé olha para ti. Tu, Cordeiro do Calvário, Salvador divino. Agora, ouve-me enquanto eu oro. Tira toda a minha culpa. Oh, deixa-me, deste dia em diante, ser inteiramente teu. Enquanto o escuro labirinto da vida eu trilho, e pesares ao meu redor se espalham, sê tu meu guia. Faze as trevas se tornarem
Irmão Graham, enxuga as lágrimas de tristeza